Ainda com a comunicação do James Renault, Paris, reunião familiar, outra comunicação espontânea. O espírito responde a uma reflexão sobre a morte inesperada em idade pouco avançada, o que muita gente surpreendeu. Quem vos disse que a minha morte não seja de futuro e, por suas consequências, um benefício para o espiritismo? Notaste, meu amigo, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita? Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesa, pancadas de toda sorte de fenômenos, para despertar a atenção. Bom, a doutrina espírita começa então com várias situações, um conjunto de fatores que precisam então ser bem interpretados, ser bem avaliados, para que nós possamos entender que para aquelas pessoas que acompanharam todo o processo, não deixava dúvida que a doutrina espírita era a verdade que estava sendo colocada em prática. Por isso, ele coloca para nós a importância de procurarmos entender todos os fenômenos que estavam acontecendo em torno daquela morte. Era como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos, porém coisas racionais, que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. A partir do momento que eles têm primeiro as comunicações mais frívolas, aquelas comunicações mais barulhentas, cheias de barulho, provocava aquela sensação, o que é isso? Como acontece? De que forma? E então as pessoas começaram a estudar, a pesquisar e desenvolveu-se então as obras da codificação. A partir desse momento já não tinha mais a curiosidade, já não tinha aquela motivação de fazer o teatro. Tinham que raciocinar sobre os fatos, entender a gravidade de cada uma das nossas ações e procurar então seguir com mais responsabilidade, com mais amor a nossa caminhada. E isto é apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes e irrefutáveis vão seguir-se, e o número, já tão grande, dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda. Deus vai insinuar-se às inteligências de Skoll, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Ele colocando que a doutrina espírita ia crescer, ia tomar mais vulto, tomar mais movimento, ganhar mais força. E se ela ainda não é tão maior como a gente gostaria que fosse, porque não estamos trabalhando direito. Então nós precisamos nos aperfeiçoar, aprender a trabalhar melhor os fatores espíritas para que a gente possa então estar crescendo, estar nos aprimorando, estar nos fazendo valer a importância de sermos realmente espíritas. Será como um raio de luz a expandir-se, a derramar-se sobre toda a Terra inteira, qual fluido magnético invisível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Então, a doutrina espírita, ele mostrando para nós que, com a medida que ela fosse sendo divulgada, que fosse sendo bem entendida, ela ia se espalhando de uma forma como se fosse um grande fluido magnético a envolver todas as pessoas, a procurarem estudar e tentar decifrar o infinito. Se os astrônomos fossem espíritas, ou estudassem a doutrina espírita, eles iam entender muito mais, iriam trazer muito mais informações para nós, iriam produzir muito mais. É uma pena que é difícil a gente conseguir que as pessoas entendam, raciocinem e pensam de forma espírita. Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Você tem um diploma, você cursou, terminou a faculdade, fez doutorado, mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, beleza. Mas se você não tiver humildade, se tornar pequeno
entender que você tem que estar sempre aprendendo, estar sempre se aperfeiçoando, você está perdendo a sua oportunidade. O professor que entra na sala simplesmente para dar aula, sem procurar aprender com os alunos, nem que seja com a experiência de vida deles, ele não é um bom professor. O bom professor é aquele que sabe chegar, sabe observar, sabe olhar as coisas que estão acontecendo e procurar, então, se aperfeiçoar dentro daquelas técnicas que estão previstas e aprimorar-se como professor a cada dia. Da mesma forma, todos nós que estamos a trabalhar na doutrina espírita precisamos entender que nós estamos aqui para um trabalho, para um aperfeiçoamento nosso e devemos então procurar raciocinar como estamos estudando, o que estamos estudando e o que nos falta aprender. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda, aos seus últimos limites, o fim que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do Espiritismo. Então, à medida que nós vamos nos instruindo, que nós vamos procurando nos aperfeiçoar, automaticamente nós vamos procurar entender essa autoridade divina, entender esse raciocínio que a autoridade divina nos traz. E quanto mais procurarmos entender os limites do universo, mais entenderemos a grandiosidade de Deus, a grandiosa força da criação, sempre criando, sempre aperfeiçoando, um universo sem fim, que cada vez mais existe inúmeras possibilidades de outras vidas, de outros mundos habitados mais evoluídos, iguais e menos evoluídos do que nós. Depende de como começamos a encarar as nossas situações e como começamos a procurar fazer valer bem os nossos bons sentimentos perante a vida que nos dá força para caminharmos com paz, harmonia e fraternidade. Por isso, treinemos a amar. Por isso, treinemos a perdoar, a construir a edificação do bem em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos, então, entender e compreender que a doutrina espírita ela veio para nos esclarecer o fenômeno da morte e o pós-morte. Mas, à medida que a gente entende o fenômeno da morte, o fenômeno pós-morte, as possibilidades das comunicações com os espíritos, novos e gigantescos horizontes se abrem para nós, para a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, dando-nos condições de compreendermos cada vez mais essa sagrada doutrina espírita e procurarmos, assim, nos aperfeiçoar e crescer para Deus com amor, com paz e com fraternidade.